Está no ar o programa Edificando. Estamos de volta com a nova temporada e hoje nós estamos aqui com a presença de um casal muito querido, que é o presbítero Rodrigo Freire e a Juliane Nobre, né? Eles que estão juntos há 17 anos, eles são líderes do Ministério de Famílias aqui da nossa igreja e é um prazer muito grande receber eles. Eu acredito que eles vão contribuir muito tratando de assuntos referentes a esse tema. Eles que são pais da Andressa, da Maria Sofia e da Maria Eduarda. Juliane, Rodrigo, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós que somos gratos pelo convite, né? Pela confiança. Nós somos gratos a Deus primeiramente e nós queremos ser canal de bênção para a vida de pais, de filhos, de maridos, de esposas. Espero que Deus, Ele, na sua infinita bondade, Ele nos ajude hoje a ser isso hoje. Amém. Eu não tenho dúvida que vocês vão ser uma bênção, né? Principalmente pela experiência de vocês, né? Nesse trabalho. E aí, para facilitar, nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou iniciar, né? A primeira, para a gente já começar. A primeira diz o seguinte: como é que a equipe do Ministério de Família se prepara para lidar com problemas espirituais das famílias, com diversos problemas que eles atendem? Então, tratando de equipe, a gente sabe que toda equipe ela tem um treinador, né? E esse treinador ele passa as ordens dele, né? E a equipe, para ela ser bem sucedida, ela tem que obedecer aquelas ordens, né? O nosso treinador ele é diferente dos outros treinadores. Os outros treinadores eles treinam uma equipe para a equipe simplesmente ser campeã. Mas o nosso treinador ele nos treina e ele diz que nós somos mais do que vencedores, né? Porque o campeão ele tem o lugar dele no pódio. O pódio ele tem 3 lugares, né? Então fica o terceiro, o segundo e fica o lugar do campeão. E o nosso lugar é aonde? Porque nós somos mais do que vencedores. Então, o que Deus tem para nós, o olho ainda não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem para nós. Então, uma equipe, se tratando ainda de equipe, uma equipe, ela treina, antes de jogar fora, antes de jogar os jogos fora de casa, ela faz os seus treinamentos. E os treinamentos da equipe, ela é dentro de casa. O treinador faz com que treinemos em casa, entendeu? Porque não adianta a gente sair querendo jogar fora se não treinou em casa. Tudo que o treinador faz, ele passa pra gente dentro de casa, a gente tem que aprender dentro de casa a treinar, só aí depois ele nos leva a jogar fora de casa. Então é assim que a gente treina. A gente treina lendo o que o treinador passou, porque está escrito. O que o treinador passou está escrito. Então a gente lê o que ele passou, né? E obedece o que ele passou. É assim que a equipe se prepara. Eu espero ter respondido essa pergunta. Muito bem, não tem como dar errado, né? Com esse treinador para todas as áreas. Eu vou fazer a segunda pergunta que diz o seguinte: como é que é conciliar família e ministério? O ministério, primeiramente, ele começa dentro do nosso lar, né? Não tem como a gente governar um ministério à vista de pastorear uma igreja, se a gente não governar, não saber governar, não saber pastorear os de dentro de casa. Então, assim, o treinamento, como da pergunta anterior, começa dentro do nosso lar. Então, a gente acaba treinando, né, dentro de casa. Esse primeiro treino que o presbítero Rodrigo falou, né, essa conciliação é o primeiro treino que se dá, né, pelo que você falou, né, é o primeiro treinamento ali com a família para depois externar, porque
até antes, depois de você efetivar um trabalho em família, a primeira coisa que é visto, né, que as pessoas vão ver é a sua família, né? Com certeza. Então já é o seu treino ali no campo de campeonato, né? Já é no Isso campeonato da vida real. Ó, a próxima pergunta diz o seguinte: por que os cristãos estão se divorciando mais? Eu acho que muitos casam procurando a própria felicidade, né? Pensando em si mesmo. E eles entram no casamento para ser feliz, não para fazer o outro feliz. Casamento não é você, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Se você entrar com esse pensamento, com certeza vai dar tudo errado, porque casamento você entra para fazer o cônjuge feliz. Então você não entra para você ser feliz. E quando você entra para fazer o outro feliz e o outro também entra com esse mesmo pensamento de fazer você feliz, aí vocês vão ser felizes. E muita gente também entra no casamento já com um plano B. Um plano B, se não der certo, é simples, separa, né? E não só pensamento às vezes do casal, mas às vezes dos pais. Às vezes tem pais que os filhos vão casar e os pais ficam aquilo na mente: filho, se não der certo, o seu quarto, às vezes não falam com a boca, mas com a atitude, porque não desmancham o quarto dos filhos. O quarto dos filhos fica lá o guarda-roupa, fica a cama, fica tudo bonitinho. Dá a entender que se não der certo, filho, você volta para casa que a mamãe e o papai estão te esperando. E quando Deus fala para Abraão: sai da tua casa e da tua parentela, ele está querendo dizer que antes de uma união há uma separação, há um corte no cordão umbilical. Então, antes de você casar, há uma separação. Então entenda isso entre aspas. Separação não quer dizer que você deixou de lado os seus pais. Não é nada disso. É que o cordão umbilical foi cortado. Então você almoça na sua casa, você janta na sua casa. Você só vai almoçar na casa da sua mãe quando tiver uma ocasião especial que ela convidou você e a sua esposa. Entendeu? Então o cordão umbilical foi cortado. Quando você casou, você, entre aspas, separou da sua família. Entenda isso então, entre aspas, tá bom? A próxima pergunta diz o seguinte: na opinião de vocês, como se deve lidar com filhos rebeldes e crianças rebeldes? Então, se tratando de filhos rebeldes, o filho ele não dorme bom, né? E acorda rebelde. Não é um processo que é dado da noite para o dia. Isso se dá aos poucos. Então, somos nós pais que temos que ter, né, essa observação sobre eles, esse discernimento de ver se está se tornando rebelde ou não, entendeu? O pastor Cláudio Duarte, ele diz uma coisa muito interessante sobre o pai placa, né, e o pai radar. O pai placa é aquele que, por exemplo, você está numa estrada, você está dirigindo seu carro e ali na frente tem uma placa dizendo 80 quilômetros. E muitas das vezes você vai desobedecer aquela placa porque ela é só uma placa. Às vezes você vai passar a 100, a 120, a 150 porque ela é só uma placa. Mas lá na frente você vai encontrar uma placa e um radar. E essa placa e esse radar está dizendo: olha, se você ultrapassar esse limite, você vai ser multado. E tem muitos filhos que começam a se tornar rebelde. Se pegar do início, se o pai pegar o início da rebeldia e dar uma multa, aplicar uma multa na inflação que ele está cometendo, ele já vai pensar 2 vezes em cometer a segunda inflação. Entendeu? E a gente que é pai de filho adolescente, muitas das vezes a gente passa por isso. O filho vai começando a se tornar rebelde. E tem processos. Primeiro você começa a dar somente conselhos, como as placas. Mas aí depois você vai começando a multar o seu filho. Como é que você multa o seu filho? Você tira tudo aquilo que ele mais gosta de fazer. O que mais ele é agarrado, o celular dele, ou o celular dela, você tira.
É simples, porque tem muitos pais que são pais placas. Existem pais placas e pais radares. Os pais placas são os pais frouxos, aqueles que o filho faz o que quer, e aí o filho está fazendo o que quer e o pai está falando, olha, eu vou contar de 1 até 3, e conta de 1 até 3.000, e o filho continua fazendo a mesma coisa. Na verdade, a gente ouve muitos casos de que existem pais que preferem a conversa, né? E só que eu entendo que a Bíblia diz que a gente tem uma vara de correção, né? Só que você fala com a criança ou com o adolescente, com o filho, né? A primeira vez. A segunda vez, você sabe que está fazendo na desobediência. Então, assim, o Senhor nos deu autoridade para corrigir, porque senão a vara não estava lá. E a gente costuma brincar que existe um remédio, que é o Tylenol, que você pode estar encontrando em qualquer parte da casa. E a Bíblia diz que em Provérbios 23:13, que você corrigindo o seu filho, o fustigando com a vara, ele não morre. Não, estamos aqui. E ainda mais, você livra a alma dele do inferno. Então, muitas das vezes, a tua frouxidão, você está ajudando o diabo levar o seu filho para o inferno. É isso? Aí. Às vezes, eu como mãe já me peguei na repreensão, nas primeiras repreensões, né? Como ali na primeira maternidade, aquele sentimento de culpa. E eu chorei na primeira palmadinha. E aí eu falei, Senhor, fui chorar, não devia ter feito isso. E o Senhor falou comigo, você está certo. A orientação que a gente precisa buscar do Senhor é ter um controle, ter um domínio para a gente ter a sabedoria, né? Discernir a hora de você ou conversar, agora não é a conversa, agora é o chinelão, né? E aí você vai ficar em paz, você tá ali com a sua identidade de mãe resolvida. Sim. Não, eu tô buscando sempre em Deus, né? Porque a gente tá ali passiva, às vezes, de exagerar, é por isso que tem a parceria de um com o outro. Às vezes você está ali mais impaciente, aí eu falo pro meu esposo, agora é com você, deixa para um outro momento. E a gente vai nessa dinâmica, né? Os pais é assim, muito bom. Agora essa outra pergunta é um pouco maior. Diz assim, que conselhos vocês dariam às pessoas que precisam lidar com conflitos familiares e como pais divorciados e com religião diferentes devem criar os filhos? Deixa a criança escolher qual religião seguir, mas e se meu filho não quiser ser cristão? Se você quiser, eu separo, ou deu para ficar claro para vocês responderem? Não, deu. Os conflitos são inevitáveis, né? Ali, o primeiro milagre que Jesus fez, ali em João 2, diz que acabou o vinho. E o vinho, ele representa a alegria, né? Então, acabou a alegria. Acabou a alegria. E ali o texto diz que Jesus também foi convidado. E a palavra também, ela nos faz entender que Jesus, ele também foi convidado, então outras pessoas foram convidadas antes dele. Então a primeira dica é que Jesus, ele não seja também convidado, que Jesus, ele seja o primeiro convidado. Jesus, ele tem que ser o convidado de honra, o convidado especial, porque quando pintar os conflitos, Jesus já está lá. Você não precisa também convidar ele, porque ele já vai estar lá. E quanto a segunda pergunta, dentro dessa, divorciados e com religiões diferentes, né? Criar o filho, deixa a criança escolher qual religião seguir, ou se ele não quiser ser um cristão, como é que lida com a situação? Então, eu acho que cada um dá aquilo que tem, né? Você vai responder por você. Você vai dar aquilo que você tem quando a criança ela tiver com você. Porque você não tem como responder pela outra parte, porque a outra parte, ela também vai dar aquilo que ela tem. Então, a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Então, se você ensinou ele no caminho, você pode ter certeza
que a semente foi plantada. Então você fez a sua parte, porque quando ele crescer, se ele vai escolher ser cristão ou não, vai ser com ele. A sua parte você fez. Os pais cristãos não quer dizer que os filhos também vão ser cristãos. A gente tem vários exemplos na Bíblia de sacerdotes, assim como Eli. Os filhos de Eli não eram cristãos, não queriam saber de Deus. Os filhos de Samuel era um profeta, e os filhos de Samuel não queriam seguir o mesmo caminho do pai dele. Então eles vão crescer e eles vão viver o livre arbítrio que o Senhor disponibilizou para todos nós. Eles vão crescer e vão fazer as suas escolhas. Amém? Amém. Você quer falar, Juliana? Eu queria, assim, a criação, geralmente a gente estava conversando em casa e eu falei assim, a pessoa quando se separa, o filho é da mãe, né? Existe, óbvio, várias exceções, né? Só que é aquilo, se você tiver a certeza e a convicção de que você ensinou o que é certo, que você ensinou ali no caminho, ele viu o seu exemplo, eu tenho certeza que ele pode até se afastar, né? Mas eu tenho certeza que lá na frente ele vai se lembrar, né? É o caso do filho pródigo. O pai ali ensinou, ele tinha tudo do bom e do melhor dentro de casa, mas quando ele se viu no aperto, ele se lembrou quem era o pai, a casa que ele tinha e o Deus que o pai servia. É verdade, Juliana fechou com chave de ouro. Vamos para a próxima pergunta. Até aqui eu creio que já tem sido muito aprendizado. Você que está aí assistindo, pega uma canetinha, já vai anotando, porque é bênção. A próxima pergunta diz assim: o que é para você ser um bom pai ou uma boa mãe? E uma boa mãe? Então, ser um bom pai não é dar presente somente. Ser um bom pai, ser uma boa mãe é você ser presente na vida dos seus filhos. Mais do que lembrar dos presentes que você dava, a lembrança que ele vai ter é da sua presença. De todos os presentes que eu já dei para as minhas filhas, eu me lembro, e eu tenho certeza que quando elas crescerem, elas vão lembrar da presença. Eu me lembro agora, recente, eu ensinando a Maria Sofia, ela andar de bicicleta. E aí ela estava muito desengonçada para aprender. Ela bem pequenininha naquela bicicleta, eu tirei a rodinha da bicicleta. E aí eu levei ela para o campo. E aí ela aprendendo a andar de bicicleta, ela levou muitos tombos. Eu levei ela para a parte mais gramada do campo para amenizar, né, os ralados dela. E aí em meio àqueles todos os tombos que ela tomou, ela ficou chorando e falando que não ia aprender. No outro dia a gente já estava lá de novo, e as canelas dela roxa, né? A gente estava lá de novo no outro dia. E aí eu soltava ela, né? E ela caía. E ela falava: pai, eu não vou aprender, eu não vou conseguir. E eu cheguei junto dela e falei assim: nunca diga que você não vai conseguir. Agora você diz assim, porque você tem um Deus poderoso. Então você diz assim: eu vou conseguir porque Deus está comigo. Diga, filha, eu vou conseguir. E ela repetia: eu vou conseguir. E aí eu coloquei ela na bicicleta e ela estava junto. E quando eu soltei, ela andou pelo menos uns 200 metros com a bicicleta. E aí ela parou sem cair, e aí ela foi de novo, e naquele dia ela aprendeu a andar de bicicleta. E é esse legado que eu quero deixar para as minhas filhas. Eu não quero somente deixar um terreno para ela, uma kitnet, uma casa, mas que elas aprendam que elas têm um Deus poderoso, que elas aprendam que Jesus, eles têm que estar sempre dentro do barco dela, que servir a Jesus é bom,
porque Deus é bom. Esse é o legado que eu quero deixar para elas, buscar as coisas que são lá de cima. Que conselho vocês dariam para uma pessoa que quer ter filho e o cônjuge não quer? Às vezes é um casal, né, que não quer ter filhos, não é só o fato de não poder, não quer. Então, tem casos né, de o outro não quer ter filho, né? Um quer e o outro não quer. Mas será que isso só foi descoberto depois do casamento? Né? Porque antes de casar, você tem que conhecer bem a pessoa que você quer casar, né? Porque tem que ter muita comunicação. Você tem que saber quais são os sonhos, os projetos da pessoa, né, no casamento. Porque se você casa com uma pessoa, você sabendo que a pessoa ela não quer ter filho, depois do casamento não adianta você querer cobrar, eu quero filhos. Mas você casou com uma pessoa e a pessoa falou que não queria ter filhos. Mas aí se a pessoa, as duas, num comum acordo, antes do casamento, fazia parte dos planos, fazia parte dos sonhos, e aí a outra parte, agora eu não quero mais, depois que casou não quer mais, aí já é outra história. Aí a única coisa que você tem que recorrer é aquele que é especialista em convencer. Porque tem um que é especialista em convencer a outra parte. O Espírito Santo, ele é especialista em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando se fala de justiça, aí se volta e vai lá nos planos que foram feitos entre os dois em comum acordo. Os dois queriam ter filhos. Aí depois do casamento, um não quer ter mais filho. Aí já não é justo. Então aquele que convence do que não é justo, aquele que convence da justiça, aí ele entra em ação. Como cristão deve ver a orientação sexual? Deve-se conversar com eles, no caso com os filhos, né? Sobre o corpo, sobre o namoro. Se meu filho já teve relação sexual, como eu vou fazer a orientação? Fazer ou a não fazer de novo, ou a se cuidar? Tem e deve conversar, né? Orientar desde pequeno, porque quando eles começam a se descobrir, né, se tocar, tomar banho, se lavar, você já tem que aos pouquinhos se explicando. Eu sei que existe uma vergonha entre a mãe, né? Eu não tenho filho menino, mas eu já ouvi falar, né? Tenho amigas que têm menino e que começaram a se assustar e a ficar tímida. E eu falava assim, não, você tem que falar. O pai tem que falar com o menino, a mãe tem que falar com a menina. Por quê? Se você começar a ensinar, se você começar a ir com ele ali no caminho, ensinando o que é certo e o que é errado, eu tenho certeza que não vai bater a curiosidade de ter relação sexual antes do casamento. Você cristão, ela vai... Eu tenho certeza que quando o adolescente ou jovem, caso a situação se esquente entre o namorado, eu tenho certeza que o mesmo Espírito Santo que te ajudou a ensinar é o mesmo Espírito Santo que vai tocar nele para falar, não, peraí, tem alguma coisa errada, não vamos por aí, não vamos devagar. Então, assim, tem que falar e deve falar. Mais uma pergunta, como lidar com a rivalidade entre irmãos? Desde o início, né? Desde criança, desde pequeno. Lá em casa, a diferença de idade entre a Maria Sofia e a Maria Eduarda são de 9 anos. E às vezes tem uma rivalidade entre elas. Às vezes elas brigam, a Maria Sofia puxa o cabelo da Maria Eduarda, a Maria Eduarda dá uma chinelada nela. Aí é que entra os pais, né? Olha, você pede desculpa a ela e você pede desculpa a ela. Porque eles têm que, desde de pequeno, um aprender a pedir perdão ao outro, né? E no início foi bastante complicado, porque a Maria Sofia, muitas vezes, ela não queria pedir perdão, não queria pedir desculpa. Mas aí de tanto a gente falar assim, vai, pede desculpa.
E enquanto ela não pedia desculpa, ela não tinha as coisas que ela queria. E aí, agora, ela já não tem mais essa dificuldade. Às vezes já está no automático, já é natural. Quando uma faz uma coisa de errado com a outra, e já bate a consciência, e elas mesmas já pedem desculpa entre elas mesmas. Porque desde o início a gente vai ensinando, pede desculpa, pede perdão à sua irmã. Quando isso é tratado desde o início, quando os pais tratam isso desde o início na vida dos filhos, aí eles vão crescer com esse entendimento e é super natural para eles um pedir perdão para o outro, é super natural. Não tem como falar de rivalidade sem lembrar de Esaú, né, e Jacó, porque tudo que acontece entre os filhos, entre irmãos, eu costumo falar que é culpa dos pais, né? Se Raquel não tivesse induzido Jacó a enganar o irmão, a enganar o pai, essa rivalidade talvez teria começado desde quando eles pequenininhos. Então ali foi o ponto chave da destruição da família, né? Se ela tivesse corrigido eles desde pequenininho, ensinado a pedir perdão, e assim, é tão bom quando você vê dentro de casa a Maria Sofia falando assim: mãe, eu já pedi desculpa pra ela, mas ela não quer me desculpar. Aí você vai lá na outra e fala assim: Maria Eduarda, por favor, desculpa a sua irmã. Então assim, elas mesmo entre si já se entendem. Então assim, é muito mais fácil quando você começa a corrigir, a ensinar desde o começo, para depois começar a corrigir quando tiver adolescente, quando tiver jovem. Aí já... Não deixa de ser uma oportunidade também de ensinar sobre relacionamentos, né? Fora, partindo de como irmão, sim, falando também sim, como cristãos, irmãos em Cristo, você ensinar isso já sobre o perdão. Eu lembro que a Isabela, pequenininha, minha filha, a gente ensina, ela vai e abraça lá, não tem nem a consciência, sim, né, ainda, porque não tem entendimento. Culpa, não sabe nem falar, mas ela vai, ela tá vendo ali, verdade, né? A gente ensinar, aproveitar para ensinar sobre os conflitos, lidar com conflitos também, né, entre uma com a outra, e a questão do relacionamento lá fora, já perdoa, né? Aí a gente pede para dar um abraço, é uma oportunidade, não deixa de com ser. certeza. Aí a próxima pergunta: meu marido me traiu, o que eu faço? Já entra logo em outro. Então, essa é uma pergunta. Quando se fala de marido, se fala vice-versa, né? Essa pergunta, eu acredito que seja vice-versa. Eu tenho muitos amigos cristãos, não cristãos, que passaram assim por experiências parecidas com essa, e a gente conversando, eu me lembro de um que falou assim: olha, aconteceu, ela me traiu. Aí eu falei assim: qual vai ser a tua decisão agora? Ele falou assim: eu vou perdoar ela, porque quando eu fiz uma aliança com ela, eu não fiz uma aliança só com ela, eu fiz uma aliança com Deus. Então a minha aliança não está só na horizontal, a minha aliança está assim e está assim. Eu vou perdoar ela. E esse era um cristão falando. Mas eu também já conversei com amigos que não são cristãos, passou pela mesma situação, e o último que eu conversei foi no ano passado. Ele falou assim: olha, aconteceu, ela me traiu, mas quer saber, eu vou caminhar mais uma milha com ela. E eu vejo muita gente que aquilo ali, quando ele falou que ia caminhar mais uma milha, os meus olhos se encheram d'água, porque era uma pessoa não cristã falando aquilo. E eu vejo no nosso meio cristão já está se equiparando, já está se igualando em número de divórcios, né, ao restante da sociedade. Nós estamos nos igualando. E quando Jesus ele abre aquela brecha que diz que se for por causa disso, né, se for por causa de traição, se for por causa de adultério, mas ele está falando aquilo
por causa da dureza do nosso coração. O projeto original que ele estava querendo dizer é: perdoa. Então, se caso aconteceu isso, perdoa. Ah, mas isso é muito difícil para fazer. Mas Deus nos perdoou. Deus nos perdoou enviando o que Ele tinha de melhor. O que Ele tinha de melhor. Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Para morrer por um pessoal que traiu a palavra dele. Não fez o que ele tinha dito a Israel para fazer. Então, ele enviou o seu único filho em maneira de perdoar o adultério de todo mundo. Então, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Como lidar com o cônjuge que não é cristão? Então, depende também do caso, né? Eu conheci o Rodrigo, nós nos conhecemos, começamos a namorar e nós não éramos cristãos. Me converti primeiro, né? Isso, eu iria me separar dele só porque eu virei crente. Então, assim, agora, tem aquela pessoa que é crente, que é cristão, que serve ao Senhor. Entra aí o jugo desigual. Porque você que está aqui dentro, outro dia eu estava até conversando com uma jovem, ela falou: eu só conheço crente. Eu falei assim: mas você corre o risco de começar a andar com outras pessoas, com ímpio, você começar a se igualar, você querer conhecer, e aí vai entrar o jugo desigual. Então, você que é crente, mas que você já vive com uma pessoa, que você já mora com essa pessoa, que você é casado com uma pessoa que não é crente, continua. Porque a palavra de Deus diz que a esposa santifica o esposo, né? E assim vice-versa. Caminhando já para o finalzinho. Como resolver problemas no casamento, as brigas do dia a dia e os estresses. São coisas inevitáveis de acontecer, né? Vão acontecer estresses, né? A dica é que a gente tem que ser flexível. Uma hora um tem que ceder, porque dois bicudos não se beijam, né? Amós 3,3 diz que andarão dois juntos se um não tiver de acordo, não tem como. Então, às vezes, quando ela está mais exaltada, eu tenho que tomar uma ducha gelada, né? Uma ducha gelada, né? Porque se os dois estiverem quentes, aí a discussão ela ultrapassa os limites, né? Então, cada hora um tem que ceder, porque senão vai ficar ruim. Eu costumo dizer que o casamento, o relacionamento, né, é uma vida de renúncia, né? É o que ele falou. Um tem que ceder. Então, assim, eu louvo a Deus. Outro dia numa reunião, numa reunião que a gente teve com a nossa equipe, e eu falei para eles que eu falei assim: eu louvo a Deus que o Rodrigo ele é mais paciente, né? Eu costumo a gritar mais, a brigar. Então, assim, se já pensou se toda vez, eu não vou dizer que a gente nunca deu choque, porque a gente já deu vários choques. Só que assim, ou quando ele tá mais exaltado, eu já me calo mais, ou quando eu tô mais exaltado, ele se cala mais, porque senão é o que ele falou, dois bicudos vai dar ruim. E acaba assim, a gente tem um copo d'água, aí é uma gotinha. E cada dia, né, é uma gotinha que vai enchendo aquele copo, vai enchendo, vai chegar uma hora que transbordar. Se você não parar, não conversar e não jogar não desvaziar aquele copo, uma hora ele vai acabar transbordando. Então, assim, é necessário uma renúncia de ambas as partes. São dois fios, né? Quando um está desencapado, o outro tem que estar isolado, né? Porque se os dois fios estiverem desencapados, aí encosta, explode. E esse foi mais um programa Edificando. Eu não tenho dúvida que realmente edificou a sua vida
Eu queria pedir a vocês que inscrevam-se no nosso canal, vai estar aqui passando na tela. Sentindo-se à vontade, venham conhecer a nossa igreja também, o endereço vai estar tudo direitinho lá. Se vocês quiserem conhecer diretamente o trabalho da Juliane e do Rodrigo, não tenho dúvida de que eles vão estar de braços abertos para abraçar a família de vocês, né? Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser uma bênção na sua vida. Abra o seu coração, você vai poder rever. Muito obrigada por ter separado um tempo para estar aqui assistindo. Mas não tenho dúvida que sendo edificado, como o nome do programa já diz, a gente escolhe com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito cuidado cada pessoa que vem aqui para falar e não diferente, né, ministrar sobre o tema abordado. E hoje foi um dia muito especial porque família é um propósito de Deus, é o primeiro propósito. Eu não tenho dúvida que é o mais importante, né, que é salvar famílias, né, ali de maneira individual, cada um. E é isso, muito obrigada. Vou pedir ao presbítero Rodrigo para estar orando pela sua família. Muito obrigada. Antes de orar, eu queria deixar um último recado. Toda quinta-feira nós temos um culto no lar, né, que também é um outro trabalho, né, do Departamento de Família. Então, se você, mesmo que você não faça parte dessa igreja, e você sentiu o desejo no coração de você pedir um culto no lar na tua casa, você pode estar procurando a gente, você pode estar deixando nos comentários, né, que a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Então, oremos. Pai, nós queremos te glorificar, Pai, te agradecer por cada família, Senhor, alcançada, Senhor, por esse vídeo, Pai. Que a tua presença, Senhor, ela inunde a casa, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, faça, Senhor, florescer, que o teu Santo Espírito, Senhor, dê sabedoria aos pais, Senhor, aos filhos, a todos os cônjuges, Senhor, que eles possam, Senhor, a ser melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, Senhor, melhores tios, melhores irmãos, tudo para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha abençoar, Pai, cada família, Senhor, alcançada, Senhor, através desse vídeo, Senhor. Abençoa a cada um. Eu te peço isso no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém.